Fala turma, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Astato e hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui 14 tags de HTML extremamente importantes, tá bom? Neste vídeo eu vou esclarecer tudo para vocês, as principais tags que você vai precisar para estar criando seu projeto, tá bom? Então, sem mais delongas, já se inscreve, comenta, compartilhe. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, a tag mais importante, de fato, né, é o contexto em geral, o HTML. Para a gente abrir o HTML, simplesmente a gente aperta exclamação e um Enter. E aqui já temos o nosso corpo HTML pra gente, tá bom? Então, lembrando a vocês, o nosso HTML ele é composto de algumas características e estruturas extremamente necessárias para a construção, tá? Primeiramente, você tem que declarar o tipo de documento. Então, o doctype é o tipo de documento que vai ser HTML que a gente vai estar trabalhando aqui dentro, tá bom? Outra coisa que eu vou falar para vocês, que aqui no HTML, a gente também tem a linguagem. Aqui no caso eu vou substituir para PTBR. Por quê? Porque a gente fala o português brasileiro, né? Não português de Portugal ou inglês. Então, o que acontece? Geralmente, o nosso conteúdo ele vai vir, tá bom? Desta maneira. Esse é o HTML4, tá? E essa versão que eu estou mostrando para vocês agora nesse momento é o HTML5. Então é o que temos de mais moderno até o momento. E depois da gente especificar a nossa linguagem, a gente também tem a cabeça do nosso conteúdo, do nosso site. Então, dito isso, a gente vai para o quê? A gente vai para o meta charset. Permite acentuação de palavras, por exemplo, com acento agudo, crase, tio, circunflexo, enfim. Essas acentuações. A gente também tem aqui, nesse exemplo, o meta name, viewport, tá bom? Então, viewport, tela de exibição, a largura igual ao dispositivo, com a escala inicial de 1.0, tá bom? Tem que conter essa informação aqui, por isso que tem metaname, que é o que a gente vai trabalhar, e dentro disso contém essa informação aqui. Isso daqui é para o responsivo, tá? Quando a gente for abrir lá no CSS o media screen, e a gente poder manipular as dimensões da nossa tela e deixar tudo de forma responsiva. A gente tem a tag title, por exemplo, eu coloquei coração aqui dentro, e você vê que foi alterado aqui em cima. Então, se eu colocar aula, aqui em cima também é atualizado. Dessa forma, a gente já consegue decodificar o aprendizado aqui do que quer dizer o read. Tá? O read é a cabeça do site. Então, a gente vem para o body agora. O body, toda essa área aqui, ó, que eu estou mostrando até aqui embaixo, é o body, tá? Toda essa área exibida aqui no na nossa tela. Então, o que acontece? Dentro do body vai todas as nossas informações, como criação ali de menus e qualquer outro tipo de coisa, como seções de formulário, de cadastro, enfim, footer, tudo. Enfim, fica tudo dentro do body. Dentro do body também podemos trabalhar com JavaScript, que é bem interessante. Logo em seguida a gente fecha e fecha também o HTML. Essa é a estrutura básica para você poder trabalhar com HTML. Então, se alguém te perguntar o que significa isso, é o tipo de documento, tá? Lembrando também que o HTML é uma linguagem de marcação, tá? A gente só consegue fazer marcações. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês outras tags aqui que a gente vai usar e vocês vão verificar isso. A próxima tag extremamente importante que a gente vai estar falando aqui neste vídeo é a tag de vídeo, tá bom? Então, quando a gente escreve a tag de vídeo aqui, por exemplo, isso daqui é uma estrutura padrão. O vídeo a gente só consegue trabalhar com um vídeo de fato que esteja dentro da nossa pasta, dos nossos arquivos que a gente vai enviar. A gente não consegue estar indexando um link aqui da web diretamente na tag de vídeo, mas a gente consegue estar utilizando o wireframe que eu vou trazer para vocês mais para frente, tá bom? Então, dentro da tag de vídeo a gente tem o width e a gente define ele aqui em 320, por exemplo, e a altura em 240. Dito isso, nós temos também os controles, como você consegue estar verificando aqui na frente, que é a tela cheia, o volume, o play, o pause, e também aqui as opções que nós temos aqui de download e outras funções aqui que nós temos também diretamente do HTML, tá? Outra tag extremamente importante é o source, que a gente usa aqui para buscar, tá bom? Então, source, a gente vai buscar o nosso arquivo e a gente também tem que especificar o formato do nosso vídeo, tá bom? Aqui no caso você tá vendo que a gente tem o source move.mp4, tá bom? Que é o arquivo mp4, é o padrão. Mas se caso o navegador por algum motivo não lê esse daqui ou debaixo, ele, por exemplo, não leu o mp4, ele vai ler
o OG. Não leu o OG, vai ler o MP4, tá bom? E se por acaso o seu navegador não lê nenhum dos dois ou der algum tipo de erro, ele vai estar informando uma informação, tá? Que é o seu navegador não suporta o vídeo, tá bom? Então aqui você pode também estar escrevendo, tá? Que o navegador, você pode estar escrevendo o vídeo não suportado, tá bom? Também é uma outra maneira. Mas aqui eu vou remover essa outra opção. Eu vou deixar somente a source aqui pra gente do MP4. Então aqui eu vou estar pegando, por exemplo, o diretório, tá bom? E vou colocar aqui uma barrinha pra gente voltar. E dentro dessa barrinha eu tenho um vídeo aqui que eu carreguei já para minha pasta para poder exemplificar para vocês. Então olha só que legal. Se eu der o play, obviamente ele deu o play, né? Então como eu falei, a gente tem a opção aqui de download, playback, picture in picture, que é você tirar aqui, né, sobrepor a imagenzinha e continuar navegando de boa. A gente pode, por exemplo, manipular algumas propriedades como a largura, deixar a largura em 100%, então ela ocupa 100% da nossa tela, e a gente também pode manipular a nossa altura, dessa forma ficando com uma altura também de 100%, é uma outra possibilidade, tá bom? Que a gente tem aqui no caso parece que não está em 100%, mas se a gente for redimensionar aqui a nossa tela, a gente consegue ver que sim está ocupando 100% da tela, tá bom? A gente tem os controls, a gente pode, por exemplo, colocar um autoplay apenas, seguido de um muted, tá bom? Então o muted é o que? Para não reproduzir o som, e o autoplay é para ele começar automaticamente. Então perceba que ele vai começar e vai acabar. A gente também pode vir aqui e colocar loop, tá bom? Toda vez que o vídeo acabar, ele começa novamente, de forma automática. Certo? Daí não tem aquela pausa, porque se a gente deixa somente o loop, toda vez a gente tem que provocar aqui o refresh, a atualização da página. Tá bom? Então finalizamos a tag de vídeo e vamos para a próxima tag, que é a tag de lista, tá? A UL. Então dentro de uma UL nós sempre teremos as LIs que compõem, tá bom? A estrutura de lista padrão do HTML. Então como é que a gente pode estilizar? Agora a gente já vai aprender mais uma tag, que é a style, tá? Então a gente aprendendo a tag style, a gente já entende o quê? Que dentro disso aqui a gente pode manipular, por exemplo, o nosso CSS diretamente pelo documento HTML, sem precisar de um arquivo externo utilizando do link href, tá bom? Então se a gente coloca aqui, por exemplo, uma margem em 0, perceba que aqui em cima, né, ele já atualiza automaticamente e remove essa margem e também o preenchimento em 0. Remove aqui. Aqui não é muito interessante porque eu quero mostrar para vocês o exemplo ainda, tá bom? Então só vou manter a margem e vou trazer também aqui uma característica de um background, tá bom? Background color na cor roxa, tá bom? Então vou escolher um blue e violet nesse momento, mas eu vou puxar aqui um pouquinho mais para baixo, deixar um pouquinho mais fortinho, só para a gente exemplificar. Agora, se a gente for, por exemplo, querer chamar a UL dentro do style, a gente simplesmente escreve UL dessa maneira e a gente já pode dizer algumas coisas extremamente importantes. A primeira delas é que a nossa UL, a nossa lista, ela vem no formato de bloco. Então perceba que todos os nossos elementos eles estão em linha, um embaixo do outro. Por exemplo, a gente consegue fazer muita manipulação e eu quero dizer para vocês essa base para vocês entenderem. Se a gente tem o display block, que é o que já está, perceba que nesse momento não tem alteração nenhuma. Mas agora se a gente bota um inline, por exemplo, inline block, só que o inline block não pode ser no UL, né? Ele tem que ser na LI. Perceba que deixa as LIs, elas deixam de ser elementos em bloco e se transformam em elemento em inline, tá bom? Inline block. Então se a gente for também só colocar inline, vira inline, que é na linha, tá bom? Dá na mesma. Então já fica bem interessante para a gente poder trabalhar. Quando a gente faz menu, por exemplo, se a gente colocou aqui dentro, sei lá, home, serviços e contato, quando a gente faz o menu aqui em cima, a gente simplesmente vem e faz a alteração.
tá bom? Então, já colocando um display inline para a gente aprender, a gente pode colocar também um color. E dentro desse color, a gente pode dizer que a nossa cor vai ser branca mesmo, dessa maneira. Lembrando, a gente pode manipular de outras formas, por exemplo, o tamanho da fonte. A gente pode trazer uma fonte size, tá bom? De, sei lá, 20 pixels, só para demonstrar. Se caso, né, não for do interesse deixar, por exemplo, o estilo de lista, eu vou tirar aqui o display inline para a gente poder visualizar aqui o formato que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente coloca aqui um padding nessa posição agora assim, de 10 pixels, por exemplo, a gente cria um preenchimento, tá? A gente faz um distanciamento. Então, quando a gente trabalha com o menu, também na vertical e horizontal, a gente também trabalha dessa maneira. Então, por exemplo, eu vou colocar 20 pixels, dar esse espaçamento mais grande, né? A gente pode, por exemplo, colocar um Text Align Center aqui e centralizar todo o nosso conteúdo que está dentro da nossa UL, tá bom? Então, se a gente for ver aqui, nossa UL ela é composta de LI e dentro das LIs a gente está dizendo que a gente quer o nosso texto se comportando da forma central de acordo com o tamanho da nossa tela, tá bom? Lembrando que a gente também pode dizer, por exemplo, o left, tá bom? Texto para a esquerda, que é o padrão já, vem de default, né? Claro, tem que escrever certo. Dito que a gente conseguiu manter ele aqui na left, a gente pode jogar ele também por right, que é a direita, tá bom? Então a gente levando ele para a direita, a gente consegue essa manipulação super interessante, né? Sem fazer muitas linhas de código, a gente jogou o texto simplesmente para o lado. Muito massa. Bom, eu vou manter ele por enquanto na left, porque eu quero exemplificar para vocês o tipo de lista, tá bom? Então a gente tem um list style. E dentro do list style, que eu acho que é extremamente importante, a gente tem inúmeras opções aqui dentro, tá bom? E uma das que eu vou mostrar para vocês aqui é o armênio, o circle, tá bom? Ele só não é preenchido no meio, fica só a bordinha. O decimal contando a partir de uma única unidade, sem o zero na frente. O decimal já com a contagem de zero na frente, então ele vai contando do 1 ao 10. Então é muito interessante porque, por exemplo, se a gente for pegar aqui e a gente multiplica isso daqui acima de 10, você percebe que ele vem 0, 9, 10. Caso você prefira a outra opção, ficaria dessa forma aqui. Somente o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o mais comum de ser utilizado hoje na web, né? Além disso, a gente tem o disco, que é o padrão. A gente tem o georgiano, então é muito interessante também. A gente tem a opção de latim, que vai do A, o B, enfim, do A até o Z. É uma excelente opção de trabalho. A gente tem também os números romanos, que também é uma excelente forma de se trabalhar, tá bom? Então, dito isso, a opção que a gente sempre vai utilizar padrão mesmo é a none. A gente nunca vai usar basicamente isso aqui. E, por exemplo, a gente poderia centralizar esse texto aqui dessa maneira, deixando dessa forma. Então, claro que aqui é só um texto qualquer, café, chá e leite, mas enfim, só para exemplificar dessa forma aqui, tá bom? Então, essa é uma maneira que a gente tem de estilizar a nossa lista só para exemplificação. Espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima. Vamos falar de table, tá bom? Tabelas. Essa tag aqui é extremamente importante para a gente construir inúmeras informações dentro de uma tabela, obviamente, tá bom? Então, antes de mais nada, já que a gente aprendeu a trabalhar aqui com o style e tudo mais, eu vou substituir a cor aqui do meu background, tá bom? Para o black. Vou deixar na cor preta. E agora a gente consegue perceber que nossos elementos eles mudaram. Na verdade, eu vou tirar esse background color aqui, vou deixar desse jeito, para a gente poder estilizar de uma forma por todas bem bacaninha a nossa tabela, tá bom? Então vamos lá, primeiramente a gente precisa chamar a tabela. Então, para a gente chamar a tabela, a gente simplesmente escreve table, correto? Chamando a tabela aqui dentro, a gente pode começar a atribuir aqui os nossos códigos e valores. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou querer fazer é jogar isso daqui no Text Align Center. Vamos ver como que vai se comportar. Vocês percebem que nada aconteceu, né, pessoal? Não se alterou em nada. Tudo bem, não faz mal. Por quê? A gente ainda pode estar utilizando, por exemplo, o margem zero e o automático. Tá bom? Desse jeito aqui, a gente consegue estar centralizando a nossa tabela. Lembrando que o zero é a parte de cima tá? Então aqui nesse exemplo é a parte somente de cima e aqui o automático corresponde, tá bom? À esquerda e à direita. Então por isso que centraliza o nosso item aqui no centro. Lembrando que se eu quiser dar uns 50 pixels aqui, por exemplo,
ele vai distanciar do topo. Beleza? Bacana? Bora prosseguir então. Então o TR e o TH. Lembrando que o TH aqui, a TR, ela sempre é importante para a gente poder criar, por exemplo, uma nova seção de caracteres. E o TH define esses caracteres como um título, literalmente, né? Como se fosse uma planilha do Excel quando você bota um título. É a mesma filosofia e ideia, né? A mesma funcionalidade. Então, olha só, a gente tem o TH, e dentro do TH a gente tem aqui, por exemplo, o mês capital. Então, por exemplo, se eu quisesse acrescentar mais informações aqui, como é que a gente poderia estar fazendo, né? A gente poderia, por exemplo, copiar esse TR aqui junto com o TD, ou a gente pode pegar e fazer para vocês verem o que acontece se a gente só copia e cola, certo? Aqui dentro. Então você percebe o quê? Que ele vai ampliando, tá bom? A quantidade de itens aqui dentro do nosso projetinho, né? Dentro da nossa TR aqui, da nossa TD. Então, sabendo disso, se a gente vem aqui dentro também e copia essa tag, a gente começa a ampliar, tá bom? Da mesma forma que a forma anterior que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se você quiser adicionar uma nova informação embaixo, você tem que estar copiando esse bloco aqui mesmo, por exemplo, e tá colando desse jeito aqui, tá? Então, é um jeito que eu acho interessante da gente estar trabalhando, que é dessa forma aqui. Você pode estar trazendo informações, enfim, fica a seu critério fazer do jeito que você vai achar melhor, né? Essa é a grande verdade. Então, eu tenho janeiro, aqui eu vou substituir para fevereiro. Beleza, fevereiro, eu vou deixar o mesmo montante, o mesmo capital. E agora, eu só vou vir aqui copiar a mesma base aqui, tá bom? E simplesmente eu vou dizer que aqui é o total de meses. E aqui eu vou dizer que é o subtotal, que é o valor. Então vai ficar dessa forma aqui. E se a gente for utilizar, como é que a gente poderia fazer? A gente pode chamar, por exemplo, o TH. Então vamos pegar a TH e a TD, que são duas tags que nós temos ali dentro. Então a TH, eu vou chamar ela aqui dentro e vou dizer que o background color dela, tá bom? O background, né? Vai ser na cor vermelha, só para vocês verem aqui. Então ele trouxe pra gente uma cor avermelhada, eu vou escolher uma outra tonalidade aqui. E dentro da nossa TD, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar um color, tá bom? Um color white, dessa forma aqui. Colocando um color white, a gente consegue já tá manipulando bacana. Agora, se eu coloco um width, o que acontece se eu colocar um width de 100 pixels? Olha só que legal o que aconteceu, pessoal. Então, se eu colocar um width agora de 200 pixels, olha só que interessante. Uma coisa também que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando vocês estão analisando aqui comigo a tabela, vocês conseguem perceber, tá bom? Que a nossa tabela, na questão aqui do TH, ele sempre está centralizado o texto, diferente da informação que vem dentro do nosso TD, tá bom? Então, diferente do TD, ele já vem centralizado, o TD não vem. O que a gente pode estar fazendo para o TD? Por exemplo, a gente pode pegar o TD, vamos dar aqui um VG Color também, e vou chamar aqui uma cor branca, mas obviamente não vai ser a cor branca que eu vou manter, vai ser uma cor mais acinzentada. Deixa eu só visualizar aqui. Vou trazer uma cor mais acinzentada, um pouquinho mais clarinha, assim, ó. Próximo de um branquinho mesmo. Vai ficar bem interessante o nosso projeto. Aí o que acontece? Nesse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, por exemplo, se a gente quisesse adicionar mais informações para baixo de janeiro e fevereiro, que seriam literalmente esse conjunto inteiro aqui de tags da TR com TD, se a gente quisesse, por exemplo, trazer um conjunto inteiro para baixo, ó, vamos trazer esse conjunto inteiro para baixo. O que a gente consegue estar analisando aqui? Basicamente, a gente repetiu as informações. Então, por exemplo, não é muito prático, porque o que eu ia mostrar para vocês, na verdade, é isso aqui, ó. Se a gente quiser fazer uma análise e de uma forma preguiçosa, criar uma diferenciação de cor, por exemplo, no janeiro, o que a gente pode fazer? A gente pode copiar esse background aqui dentro, tá bom? Ele vai ter um padrão no CSS, por mais que a gente não precise ter ali dentro do CSS, porque a gente vai manipular diretamente a tag. Então a gente pode, por exemplo, trazer aqui dentro uma tag style, tá bom? E dentro dessa tag style a gente joga o background color desse jeito aqui. Então se a gente remove agora essa tag aqui,
esse conjunto aqui dentro do nosso contexto aqui do CSS, a gente vai ficar com essa estrutura aqui dentro do HTML, tá? Beleza, dessa forma a gente já consegue estar atribuindo os valores aqui. Só que o que acontece? A gente vai pegar aqui o style para agilizar esse processo todo. A gente vai vir também no fevereiro e vai colar, certo? Então vamos colar dentro do fevereiro e vamos colar também dentro do valor de fevereiro. Lembrando que agora eu gostaria de alterar, por exemplo, a cor e deixar uma cor um pouco mais escura. Então eu posso pegar, vir aqui e abaixar um pouquinho mais o tom, para dar uma sensaçãozinha de degradê realmente, ou de dividir de fato o nosso conteúdo, tá bom? Aqui depende de quantas informações a gente vai ter. Então agora eu vou copiar aqui o nosso RGB, eu vou simplesmente colar ele aqui no local do outro, e vai ficar dessa maneira aqui, tá bom? Então agora sim, se a gente fosse dar o Ctrl+C e Ctrl+V aqui, por exemplo, na verdade, deixa eu selecionar todo o contexto correto. Se a gente fosse agora sim dar o Ctrl+C e Ctrl+V, certo? Agora ele já começa a seguir o padrão. Então dentro disso a gente poderia já estar substituindo os nomes, por exemplo, março, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, 6 meses, tá bom? Dessa forma aqui. Claro que eu não vou manter isso, mas é só para vocês entenderem a ideia, tá? Então olha só, agora que a gente fez isso, a gente pode sim chamar o nosso TD, tá bom? Chama o nosso TD e vamos acrescentar aqui o que? Um Text Line Center. E se a gente jogar um white aqui dentro, funciona? Funciona também, tá bom? Então, essa daqui é uma outra opção que a gente tem de estar trabalhando. Eu vou escolher a opção de Center, que eu acho muito bacana, tá? Deixando ela desse jeito. E outra coisa, eu quero aumentar o height. Então, o height, por exemplo, eu vou pegar aqui o nosso TH. Vamos pegar o height e vamos ver o que acontece se eu colocar 50 pixels aqui dentro. Perceba que o nosso height só foi aplicado, obviamente, na nossa TH. Então, eu vou manter aqui com 40 pixels, eu acho que vai ficar interessante. E o nosso TH, eu vou manter ele aqui dentro também com um height, tá bom? De 40 pixels. Ou eu posso abaixar um pouco, deixar com 30, ou eu posso abaixar um pouquinho menos e deixar com 35 dessa forma aqui. Claro que tem que ver a maneira que vai ficar, mas é favorável a vocês, né? Vocês que vão estar estilizando o projeto. Fechou, turma? Então é desse jeito que a gente consegue estar manipulando a nossa tabela e eu espero que vocês tenham curtido e pegado a ideia que eu trouxe aqui para vocês. Vamos para a próxima tag. Vamos para a próxima tag. E a próxima tag que eu vou estar jogando aqui para vocês vai ser de fato uma tag muito boa. Pode ter certeza, pode confiar em mim. E essas tags aqui são essenciais, tá bom? Qual que é a tag que a gente vai falar então? A gente vai falar de 3 tags, tá bom? 4 ainda, de texto. E outras funções, mas por enquanto eu quero apresentar para vocês uma coisa sensational, tá bom? Faltou só um spam aqui dentro. E eu quero que vocês me digam uma coisa, tá bom? Vamos colocar aqui Olá Mundo. O básico, né? E olha só, eu quero que vocês me digam uma coisa, pessoal. O que acontece? Você sabe me dizer qual dessas tags que a gente usa de texto, que elas são inline e quais são as tags block? Beleza, se você saber dizer, você obviamente comenta pra mim aí embaixo na descrição. Comenta aí embaixo pra mim no vídeo, tá bom? E eu vou estar explicando agora pra vocês a resolução do que eu perguntei. Olha só, pessoal, quando a gente usa o H1, se a gente for adicionar mais um aqui embaixo, por exemplo, ó, vamos adicionar mais um H1. O que está acontecendo? Olha só o que eu vou falar pra vocês. Prestem bem atenção, tá bom? Presta bem atenção. Vocês já conseguiram notar o comportamento diferente, né? Então, beleza. Antes de mais nada, vamos colocar aqui, ó, H1, certo? Vamos colocar aqui o P e vamos colocar o spam. E vamos dizer que a cor de tudo isso daqui vai ser uma cor branquinha. Dessa maneira aqui, beleza. O que está acontecendo aqui, Astat? É o seguinte, pega a visão. Quando a gente está trabalhando com H1, tá bom? O H1, ele é um elemento, ele vem como elemento em bloco, tá? É uma tag em bloco. Então, uma tag de texto em bloco. Tudo que a gente for adicionar, ela vai para baixo sempre, tá? Cria o próprio espaçamento, tudo mais, de acordo com a fonte. E a tag de parágrafo também, tá bom? Ela também é um elemento em bloco. Mas quando a gente chega para falar a respeito de spam, como vocês conseguem estar vendo aqui, que é onde eu escrevi Olá Mundo, certo? Aqui dentro, ela já se comporta de uma forma totalmente diferente, porque ela se trata de uma tag inline. Então vamos agora tentar manipular essas informações, tá?
Como é que a gente poderia resolver o H1? Ah, eu quero deixar o H1, sei lá, um do lado do outro. Então a gente sabe que se a gente colocar o block, o que acontece aqui dentro? Se a gente pega o nosso display e desbloque, o que vai acontecer? Absolutamente nada. Agora se a gente pega essa informação aqui e coloca um inline, olha só, grande sacada. A gente já entendeu como trabalhar de forma simplificada com essas tags aqui, tá bom? Então aqui você coloca isso tudo em linha, tá? Então, por exemplo, se a gente chama aqui dentro também o P, eu vou trabalhar de forma individual para vocês entenderem melhor, né? Inline. Se a gente coloca aqui o P também com o display inline, tudo vai para o lado. Então eu vou substituir ela por um display block, tá bom? Vamos pegar o Ctrl D. E agora eu vou colocar aqui dentro um block. Então perceba que todo o meu conteúdo ele foi para baixo, né? Então se eu colocar um padding, por exemplo, aqui de 10 pixels, a gente consegue um espaçamento bizarramente feio. Mas se eu coloco um padding top aqui no topo, na parte de cima, e eu adiciono aqui, sei lá, 50 pixels só para facilitar a nossa visualização, a gente consegue essa bizarrice aqui também que eu fiz, mas só para vocês diferenciar um pouquinho, tá bom? Então olha só, aqui é o H1, certo? Aqui nós temos o nosso parágrafo e aqui nós temos o spam. Ficou zoado, né? Gostei, gosto assim. Agora, extremamente importante, a gente vai falar de uma tag muito bacana com uma combinação aqui radical, que é o seguinte, sem mais delongas, a gente vai falar de H1 e strong junto. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu quero deixar o meu texto, o meu primeiro texto com uma cor branca e o meu outro texto com uma cor roxa mais forte, não sei. Um exemplo, um verde, sei lá, um branco, sei lá, qualquer coisa. Como é que a gente faz isso? Muito simples, a gente vai chamar o H1, tá bom? Então tudo que a gente tem que fazer, obviamente, é indexar o H1 dentro, o strong dentro do nosso H1. Então a gente vai pegar e vai colocar aqui um color só pra gente testar, tá bom? Então a gente vai colocar aqui uma cor branca. E olha só, ele ficou totalmente branco, né? Mas se a gente chama aqui o strong, tá bom? Vamos chamar strong. A gente pode chamar aqui, ó, H1 e aí o strong. Agora a gente pega e coloca uma cor, por exemplo, black. A gente consegue estar customizando esse texto aqui, fazendo um texto com duas cores. Muito legal, né? É uma sacada bem bacana que a gente pode estar utilizando. Então, por exemplo, se eu quiser uma outra tonalidade aqui, um rosinha mesmo, uma parada assim. Por exemplo, cadê o rosa? Eu acho que isso aqui é rosa, né? Ficou horrível, né? Ficou péssimo a minha combinação de cor, louco. Vixe, eu sou muito ruim fazendo cores. Eu vou deixar desse jeito aqui que eu achei que ficou interessante. Então a gente consegue estar manipulando isso tudo, rapaziada, de um jeito muito maneiro. Então se a gente pega aqui, por exemplo, e aplica um Text Align Center, rapaziada, ele também já centraliza o H1 por completo, tá bom? Então, além do H1, como o strong dentro do H1, ele também já centraliza os dois juntos. Então se a gente vier aqui dar, por exemplo, margem, né, de 0 automático, mas aqui dentro eu coloco 50 pixels, por exemplo, a gente consegue dar um distanciamento. Certo, rapaziada? Então essas daqui são as 14 tags que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa o like, comente, se inscreva e peça aquilo que você quer aprender, tá bom? Porque a gente vai trazer muita coisa aqui para vocês e eu espero de coração que vocês possam estar aprendendo tudo. Então já se inscreve, comenta, compartilhe e até o próximo vídeo. What it really means to live life golden.